de fazer sondagem, de entender o que o aluno já traz de bagagem, de considerar, né, esse conhecimento prévio, piriri, parará. Mas de que maneira que o material hoje, ele de fato propicia que você consiga partir disso, né? Porque às vezes você faz uma roda de conversa só para dizer que você está partindo daquilo, né? Você fala sobre aquele assunto tal. Agora vamos lá, ponto Natal, exercício tal. Né? Exato. E aí, assim, eu como professora, falando um pouquinho dessa realidade que agora com o ensino à distância, eu tenho as 3 realidades numa sala de aula, né? Que antes eu perpassava assim, um dia eu estou no Gama, outro dia eu estou em Taguatinga, outro dia eu estou na Asa Norte. A gente, uma necessidade que o aluno, no caso, o professor tem, é a documentação pedagógica, né? Então, por exemplo, vou fazer o levantamento de conhecimento prévio, tá? E aí eu penso somente numa pergunta. A pergunta tá bacana, professor, mas e aí? O que você vai fazer com esta pergunta? Como você vai usar desse registro para fundamentar as suas ações? Então, assim, eu não conheço o material, né? Mas já que a gente já está aqui no bate-papo, E a ideia é a gente trocar, bater papo. A gente conhece bastante, a gente está na área da educação, vai pesquisando bastante material, né? E uma das coisas que mais assim eu vejo materiais bem ricos na introdução, com um visual bacana, perguntas introdutórias interessantes, mas eu percebo uma dificuldade de fazer com que o professor registre essa pergunta de modo que, de fato, seja uma fundamentação para ele poder aprofundar nas aulas. Então, assim, às vezes lá na introdução do material tem as perguntas bacanas, né? Coisas simples aqui de Brasília, por exemplo. Na sua cidade tem bairro? Pô, aqui não tem. Aqui não tem bairro, não é igual aí em São Paulo, né? Já mudou. E aí? Já, né? Tá, não tem. E aí, o que esse material vai me remeter a esse LCP para que, de fato, o que o meu aluno responde possa ter valor e não ser só um começo de conversa. Então, eu sempre tenho esse olhar do o que é um começo de conversa, um start de conversa para um LCP de fato, sabe? É porque desculpa, aproveitei na tua fala do LCP. Perfeito. E vai muito de encontro com o que a gente pensa e com a forma como nós desenvolvemos o material. Né? A ideia do Viva é ser vivo, é ser de verdade, né? E é a personalização da aprendizagem. Quando a gente fala em metodologia ativa, a gente está falando da personalização da aprendizagem, né? E é justamente da aprendizagem, não do ensino. Porque o foco está no aluno, o foco está no que ele aprende, no como ele aprende, nas possibilidades, né, nos desafios, enfim, em como que eu vou provocar esse aluno para que ele queira aprender. Né? A gente muda um pouco esse olhar, a gente parte de uma outra premissa, sabe? De que é realmente um material que o aluno possa produzir de forma criativa, com base na realidade dele. Então, eu vou mostrar algumas atividades do Viva. Você não chegou a ver nada ainda do material? Não vi nada. A gente não viu nada. Eu estava falando para as meninas que a gente estava conversando quando elas fizeram a proposta de conhecer. Eu falei para elas assim, pela primeira vez eu vou para algum lugar que eu não vi nada. Eu vou realmente sem nem ter entrado no site de vocês. Porque por conta dessa situação, a gente está realmente com um volume gigante de trabalho, né? E tudo mais. E aqui em Brasília está um volta e não volta. Então, hoje a gente volta e volta, corre, arruma escola, amanhã não volta mais. Aí eu falei para ela que eu tô acabei ficando mais tumultuada nesse último mês por conta dessas indecisões judiciais, né? E aí eu falei, eu vou que eu conheço do zero mesmo. Entendi, E agradecer legal. a oportunidade também, porque eu tinha marcado semana passada, mas aí eu não pude, aqui em Brasília ficou muito seco, muito frio e seco, então as rinites, as sinosites alérgicas atacaram. Em tempo de pandemia a gente surta, né? Já acha que tá
com a situação e agradecer a oportunidade de ter me dado essa vaga na próxima quarta. Imagina, imagina, seja sempre bem-vinda. A nossa ideia aqui é trocar realmente, é fazer esse bate-papo, é contar um pouco, né? Porque por mais que a gente faça a apresentação do projeto educacional como um todo, do nosso propósito e tudo mais, mas nesses bate-papos a gente quer entrar um pouco mais, mergulhar um pouco mais no que a gente propõe, no porquê que a gente propõe, qual que é a fundamentação de tudo que foi pensado, cada funcionalidade da plataforma, por exemplo, de como que o material foi pensado. Então, toda semana a gente vai trazendo algumas discussões e a ideia é essa, assim, é um bate-papo, trazer umas discussões mesmo, é roda de conversa, né? Não fica muito roda, a pessoa ficar enrolada, né? Né? Mas é muito enriquecedor, né? Acho que esse momento está servindo muito para a gente fazer essas trocas e está sendo bem positivo. Eu confesso que eu sinto falta das aeronaves e do som da escola, porque quando a coisa se mexia para dentro, mas tá ótimo. É uma forma, né? Já é um caminho. O Silvinho, bom, aqui tem o Silvinho Saraman, que está aqui, tá aí, tá na escuta. Vamos ver se ele aparece. A Elaine está por aí? E a gente vai fazendo isso hoje em dia, né? A gente se coloca ali, vai adiantando, vai lavando louça, vai resolvendo outras coisas e vai ouvindo. Nada, se eles estão de escola e tá atendendo o professor, tá respondendo. É que a gente Oi, Elaine, pode falar. né, que a casa tá cheia de criança, aí eu tô aqui desligada. Não tem problema, não tem problema. Mas seja bem-vinda também. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a questão da cultura digital na escola. Eu penso que a gente está realmente vivendo um divisor de águas, né? Esse momento de pandemia. A gente, em todos os setores, tem muito se falado no novo normal, né? Em como as empresas também vão retornar. Então, muitas empresas já mandaram cadeira para casa, computador e tudo, quer dizer, o home office ganhou um espaço muito grande. Eu acho bacana. Ah, tá bom. É o Silvio. Eu acho bacana a forma como a gente. Como a pandemia, ela favoreceu algumas experiências, né? Eu acho que a gente tem um cenário caótico de saúde pública, na educação, em todos os setores, mas o quanto ela favoreceu também algumas oportunidades, algumas experiências que talvez em situação normal a gente não estaria vivendo, né? E eu até escrevi um artigo que a evolução tecnológica que nós tivemos durante a pandemia, que em 5 meses, 6 meses, a gente não teria em 5 anos, né? Então, a gente teve um avanço dos professores de aprenderem novas ferramentas digitais, de se empoderarem, né? De perceberem quanto eles são capazes. Então, tem sido um momento muito importante dessa cultura digital adentrar de fato a escola. Agora, eu penso que uma coisa são ferramentas digitais que você pode usar, né, de uma forma mais isolada, sem uma conexão com o conteúdo, sem um motivo. Então, de repente, me preocupa aqui, e não sei como que é para vocês, daquela aula que o professor, antes, né, a criança terminava mais cedo, fica ali lendo um pouquinho, pega os livros, enquanto os amiguinhos terminam e tal. Então, de repente, de agora, na sala de aula, ter um tablet, a criança ir para um jogo, ao invés do livro, e a professora ter a sensação de que ela está trabalhando a cultura digital, né? Ou que a escola está culturalmente, digitalmente inserida ou tecnologicamente inserida. Então, pensar um pouquinho sobre o que é de fato essa cultura digital, como que a gente vai trazer isso de uma forma efetiva, de uma forma verdadeira. Uma coisa que a gente se preocupa muito no Viva é que seja de verdade, né? Eu acho que é um dos nossos pilares, assim, uma das nossas preocupações. Eu vou compartilhar
a minha tela aqui com vocês. Podem me interromper para contribuir, para perguntar. A gente vai trocando. A ideia é realmente que a gente faça esse bate-papo, né? Se vocês tiverem alguma pergunta, pode chamar, pode liberar o microfone e chamar. Então, aqui, falando um pouquinho, né, até sobre esse vídeo aqui, que ele mostra os 4 pilares do Viva, né, o vivenciar, investigar, verificar e aprender. Então, essa é a nossa trilha de aprendizagem, a forma como nós entendemos e como nós sugerimos que as escolas, que os professores pensem o planejamento, sempre partindo de uma vivência, de uma experiência concreta, de algo que desperte o interesse do aluno. A gente fala que esse é o momento do despertar para a aprendizagem. É onde o professor, é o momento em que o professor vai fazer perguntas, onde os alunos vão levantar hipóteses, onde a gente já começa mudando esse olhar do aluno e do professor. O professor não é mais aquele que responde perguntas, né? E é o que faz as perguntas. A partir de agora, ele vai, quando a gente pensa numa educação crítica, né, de uma proposta de trabalhar a criticidade do aluno e tudo mais, de que forma a gente está tirando isso do papel e colocando na prática, né? Como que a gente tem fomentado discussões, como que a gente tem trazido realmente diferentes olhares para que o aluno construa o seu conhecimento. Então, nesse momento do vivenciar, é o que a gente quer, justamente mudar aquela ideia de, pessoal, vamos todo mundo abrir na página 60, hoje a gente vai falar sobre tal assunto. Põe lá na lousa, explica, lê o texto que está ali na apostila e os alunos vão fazer os exercícios, né? Então, esse é o formato que nós crescemos, onde nós estudamos e tudo mais, e que a gente ainda continua fazendo, né? De uma forma geral, nós continuamos, a escola continua nesse formato. A sociedade quase não mudou, né? Tecnologia quase não transformou tudo. A forma da gente comer, da gente pedir um táxi, a forma da gente ir ao banco, da gente resolver as questões bancárias, da gente se relacionar, né? Não é mais tanto pessoalmente. Há quanto tempo você não dá um parabéns? Por telefone que seja. Né? Então, a gente manda ali pelo Insta, pelo Face, pelo WhatsApp e pronto, vamos para a próxima, porque a gente tem outra coisa para fazer. Enfim, sem entrar muito nesse mérito, mas essa questão da vivência é justamente para fazer com que o aluno queira aprender. Então, a gente já muda já começa diferente por aí. Não é o professor que quer ensinar, é o aluno que quer aprender. Isso é aprendizagem centrada no aluno, que é justamente de onde parte as metodologias ativas. E aí a gente vai para o pilar da investigação. O segundo momento já que eu quero saber, o que eu vou fazer? Investigar, eu vou pesquisar. É o momento que ele vai atrás. E aí, dentro desse percurso todo, dentro dessa trilha, né, quando ele vai para a investigação, ele pode fazer uma pesquisa, ele pode fazer um questionário pela escola, ele pode levar fazer algumas observações, enfim, ele pode ir para a plataforma digital pesquisar, para a plataforma do Viva, que eu vou mostrar aqui para vocês, para ele poder pesquisar. E então, a gente já está mudando, né? Então, a tecnologia, o digital, ele está entrando com uma função muito clara, né? Ele tem uma intencionalidade pedagógica. O aluno sabe por que ele vai acessar o tablet, ou a plataforma, né, seja do dispositivo que for. E aí a gente vai para o terceiro pilar, que é o verificar. Tá, eu vivenciei, eu experimentei, eu senti, né, eu fiz perguntas, eu levantei hipóteses, eu investiguei, compartilhei com o meu colega ali, em dupla, em trio,
nesse movimento, o professor pode ter trabalhado já sala de aula invertida, a rotação por estações, pode estar trabalhando com projetos, pode, enfim, né, em cima de uma contextualização, de uma problematização. E aí a gente vai para o terceiro pilar, que é o verificar. E aí, fulano, o que você aprendeu? O que você descobriu? E o outro e tal. E aí é a aprendizagem compartilhada, é o trabalho colaborativo de fato. E eles utilizaram a tecnologia, o digital aí, como uma ferramenta para pesquisa, para buscar informação. E o quarto pilar é o pilar do aprender, é o registro dessa aprendizagem, que ele pode ser digital, ele pode ser concreto, presencial, né, ali no papel, mas ele também pode ser digital. E aí, quando a gente fala da cultura digital, pensando um pouco, né, se é uma tendência ou uma necessidade. É claro que hoje, ter a tecnologia, né, o meio, utilizar o meio tecnológico é a única forma da gente ter aula, não tem jeito. A única maneira de conectar o aluno com a escola, nesse momento, está sendo através da tecnologia do digital. E a pergunta é, o que vai ficar? Como é que vai ser depois, né? Como que a gente continua isso? E se de fato é uma tendência ou uma necessidade. Acho que hoje bateu, né, na porta ali aquela necessidade, saiu todo mundo correndo, tentando descobrir como que faz aula online, como que funciona o Microsoft, o Google for Education e tudo mais, como que eu crio uma sala de aula online, enfim, saiu todo mundo correndo, principalmente as escolas que não estavam já inseridas, né, que não tinham ainda se atentado que essa tendência ela estava mais próxima de se tornar realidade do que uma tendência só. A gente sabe que na educação as mudanças acontecem de uma forma muito morosa, e isso muitas vezes traz para o gestor e traz para o professor também essa comodidade, né? Essa acomodação. Ah, não, isso daqui, não, mas isso deixa para lá, deixa para lá, deixa para lá. Então, coisinhas aí que a gente tem que pensar. Hoje, claro, é uma necessidade, né? E o que vocês acham, assim, a tecnologia já é uma realidade na sala de aula? Como que vocês enxergam hoje a tecnologia? Quem tiver alguma experiência também antes da pandemia e que puder contribuir. Eu penso que a tecnologia ela está dentro da sala de aula, né, da minha realidade. A gente já trabalha com isso há bastante tempo, mas é como você disse, para que a gente possa empoderar o professor, levou anos. Assim, para que eu pudesse ter uma aula usando a tecnologia dentro do ambiente da sala, nós nos preparamos a vários momentos, vários anos, para que eu pudesse dizer assim: poxa, agora foi. Agora tá E agora foi, né? Ele começa a pensar de uma forma invertida, ele pode pensar de uma forma assim: eu posso não começar pela resposta, né, dando conteúdo, eu posso começar pela pergunta e o meu aluno pesquisando. Ele podia ter todo o aparato tecnológico, assim, a internet funcionando, o equipamento funcionando, mas parece que a gente tinha que ir lá na sala, bater na porta e falar: usa, pelo amor de Deus. Ele não sentia essa necessidade, né? E aí, ao longo do tempo, sim, a gente vem crescendo e eu estou bem ansiosa pelo novo normal, porque eu quero saber como que a gente vai voltar para a sala de aula depois que a gente foi forçado a não pensar de outra forma, a não ser digitalmente, né? Então, assim, será que a gente vai manter esse mesmo apego do antes? Ou, de fato, o professor vai conseguir transformar a sala de aula dele com o que nós aprendemos nesses 5, 6 meses? Sim, legal. É isso, né? Uma mudança de mindset, é uma mudança de cultura. Por isso que a gente está falando exatamente da cultura digital. Porque eu tento sempre trazer essa reflexão, gente, não é usar a ferramenta, né? É o que você falou. Às vezes a ferramenta está lá, o dispositivo está lá à disposição do professor, mas ele não tem uma intencionalidade para aquilo.
ou porque ele ainda não entendeu a diferença, ele não entendeu a necessidade do aluno dele desenvolver, dele também se desenvolver. Acho que hoje o professor percebeu que se ele não se atualizar, se ele não mudar, ele está fora do mercado de trabalho, do mercado da educação, né? E do trabalho como um todo, porque tudo você precisa de tecnologia. Hoje em dia não tem mais como fugir, né? O médico, ele vai fazer a operação por robô. Todo mundo vai utilizar, seja na função que for, ele tem algo de digital ali, porque é uma realidade que não tem mais volta. Então, e eu penso, eu concordo que, de fato, uma mudança de mindset, ela leva tempo, ela não é no passe de mágicas. O professor, ele precisa se sentir apoiado, ele precisa ter suporte. Esse é um dos grandes pilares do Viva, uma das grandes preocupações que nós temos, é de apoiar, dar esse suporte para o professor, a assessoria total, ajudar ele a construir projetos, o próprio planejamento, dar essa assistência para que ele se sinta confortável. Porque um dos grandes impedimentos, né, uma das grandes objeções do professor utilizar é o medo de errar, é o medo de se expor, o medo de mostrar essa fragilidade, né, e de errar. E se meu aluno não aprende? Né, perder o controle. Exato, eu falo muito que eles têm o medo de perder esse controle e a dimensão do aprendizado do aluno, porque assim, quando a gente não usa as ferramentas tecnológicas, a gente sabe exatamente onde nós vamos chegar. Se eu uso a ferramenta, eu não tenho mais controle daquilo que o meu aluno pode avançar. Porque ele começa naquela pesquisa com o elemento X e daqui a pouco ele enveredou por um caminho e eu, como professor, nessa figura, se eu não souber responder isso, acho que a gente tinha esse medo, né? E aí você falando do mindset é bem bacana, porque assim, é quando você consegue fazer virar a chavinha de não tem problema eu não saber, eu vou descobrir junto com ele. E aí eu saio do discurso do ensino-aprendizagem, porque às vezes o professor fala, não, eu também estou aprendendo com vocês, mas ele chega achando que ele sabe de tudo. E aí, quando ele consegue, de fato, ir para uma mentalidade mais maleável, ele percebe que ele pode, sim, aprender e potencializar, né? Eu aprendo com eles algumas coisas, vou potencializando aquilo que ele sabe. E quando eu trabalho com a tecnologia na educação há bastante tempo. E aí, uma das coisas que eu tenho como estratégia na formação continuada é fazer um processo de sedução. Olha só, professor, como isso facilita a sua vida. Não sei se é o caminho certo, mas às vezes ele está lá fazendo 1000 relatórios e eu mostro para ele que com 2, 3 comandos ele tem aquele relatório muito mais pronto. Então, eu tento pegar da realidade do professor e dizer assim, ó, olha como essa ferramenta te auxilia. E aí a gente tem que fazer tanto. Até que ele falou, opa, fiz isso aqui em 5 minutos, algo que eu ia demorar pelo menos 2, 3 horas. Então, se o professor também não percebesse a necessidade e não for seduzido, eu acho também que não vai. Exatamente, é bem isso, assim, ele e mostrar, além de ser dentro da realidade dele, né, daquilo que ele vai utilizar, que vai ser prático, ele não sabe que existe. O que eu percebo muitas vezes é isso, existe isso? Nossa, dá para fazer tal coisa? Então é falta de conhecimento mesmo. A nossa sociedade, apesar de ser tecnológica, ela não é uma cultura digital. Ela tem tecnologia no sentido de você ter um celular, de você ter os aplicativos, né? Então todo mundo hoje em dia sabe usar o WhatsApp, até pela forma como ele é intuitivo e tudo mais. Mas até uma criança pequenininha sabe pesquisar galinha pintadinha no YouTube, né? Com 1 ano e meio ela já consegue. Mas essa cultura, né? E aí essa integração do digital, que é essa flexibilidade e conseguir entender a tecnologia dentro do seu processo diário, né? Dentro
tornar isso mais fluido, mais dentro do dia a dia do professor. Essa questão, né, do controle, você falou uma coisa muito interessante, porque, de fato, esse medo de... A tecnologia, ela permite isso. O físico, ele tem esse limitador físico mesmo. Então, eu tô com material didático, que é um livro, que tem aquele texto, e tem aquele conteúdo dentro do texto. Não vai fugir daquilo. Eu já li o texto, eu já sei quais são as perguntas prováveis, eu conheço aquele conteúdo, acabou, né? Quando eu vou para o digital, eu posso voar, eu posso perguntar mais, eu posso investigar mais, eu posso ir além, e isso tira esse controle do professor do para mais. E aí o grande problema é que no físico você tem justamente o limitador para baixo, né? Então, você tem esse controle, quer dizer, o seu aluno pode ir só até aqui, ele não pode avançar quando você tem esse formato, né? E quando você fica fechado nesse formato. Então, a gente percebe que tem uma série de desdobramentos, né? Não é, novamente, só uma questão de ter a ferramenta dentro da sala. Eu fiz mestrado com um colega que a pesquisa dele estava sendo justamente por que o professor, mesmo, ele é coordenador de uma escola super classe A, né, aqui em São Paulo e no interior, e eles têm tecnologia até, falta ter nave espacial dentro da escola. Tem todas as ferramentas que a gente imagina e que a gente não imagina também. E os professores chegam na sala de aula, tá o professor no quadro branco, né? Ele tá lá, não é mais o giz, mas ele tá lá no formato. O formato não mudou, porque o mindset ainda não mudou, né? O professor ele ainda tem essa preocupação, mas será que o meu aluno vai estar aprendendo? Se eu não estiver aqui na lousa, como que eu vou saber que o meu aluno aprendeu? Mas me conta, você dando aula assim, quem te disse que você sabe que o seu aluno aprendeu? Quem garante que uma aula expositiva vai ter 100% de assimilação do aluno? Ele pode estar ali só de corpo e não está entendendo nada, não está prestando atenção, está pensando no jogo que ele jogou ontem à noite, né? Está pensando que ele está com fome, sei lá. Qualquer outra coisa, ele pode... E se isso fosse uma verdade, em todas as provas a gente teria as mesmas notas, né? Por que a gente tem, então, notas diferentes? Resultados diferentes quando você chega na avaliação, já que todo mundo absorveu o que deveria. Então, são questões aí que fica realmente para a gente pensar que, na verdade, é um pseudo-controle, né? Ó, eu já vou me meter de novo aqui. Vai lá. Quando a Adoro, gente pensa, fala comigo. quando a gente pensa nessa situação, eu gosto muito de levar os profissionais e tem uma siglazinha que a gente faz um infográfico que se chama SMART. E aí ele fala do substituir, do modificar, voltado para a tecnologia, né? Substituir, modificar, ampliar, redefinir e transformar. E aí, quando ele fala assim para mim, não, eu sou super tecnológico, pode ficar tranquilo. Eu uso o tablet em sala de aula, eu uso isso, eu faço aquilo, aí eu falo, professor, vamos lá. Não, aí eu projeto, boto lá, eu não uso mais o quadro, eu não escrevo. Então tá, professor, o que o senhor está fazendo quando usa a projeção pelo tablet? Você está substituindo? Você está ampliando? O que você está fazendo? E aí, quando a gente leva eles a essa reflexão. E você está mudando a experiência do aluno? Ele está aprendendo Você tá... por outra perspectiva? Exato. E aí ele começa a refletir, pô, eu tô deixando de ficar 5 minutos copiando no quadro para o meu aluno copiar, mas aí eu projeto o livro, né, sei lá, o meu texto que eu já digitei, e o aluno continua copiando. E aí, você está substituindo ou está ampliando, né, o conhecimento? Então, eu gosto muito de trabalhar com ferramentas também tecnológicas, porque eu falo, às vezes a gente quer falar de tecnologia, de cultura digital, e também usar o modo mais tradicional possível. Então, não adianta também nas formações dos professores a gente usar a mesma estratégia deles, né?
Exato, sim, sim. Não, e é isso, assim, ele só está mudando a ferramenta, né? Mas o processo continua igual. E aí você tem um problema, porque essa ideia superficial e errônea até do que é de fato a cultura digital, de que forma que você está de fato inserindo o aluno numa cultura digital, faz com que, como ele tem a percepção de que ele já faz, ele não muda, né? Porque a gente muda quando a gente sente necessidade. E aí, por isso que é importante a gestão, tudo, ter essa visão, ter esse olhar. Eu acredito que depois da pandemia, quando as aulas voltarem para o presencial, de fato, tudo, eu acredito muito que os alunos vão ser muito provocadores dos professores, nesse sentido, né? De pedir por mais experiências relacionadas ao digital. Teve muitos alunos que gostaram muito de estudar via online, né? E, apesar de sentir falta dos amigos, assim, tirando a questão do isolamento, que não tem como não ser ruim, mas a questão de ter experimentado outras formas, eu acho que trouxe uma maturidade para esse aluno também muito interessante. E que eu acredito que ele vai cobrar depois do professor quando a gente voltar para as aulas presenciais. Acho que a gente vai ter mais um salto aí, né? Eu acho que a gente começou um processo aí de ressignificar o que é de fato a tecnologia e o que ela permite que eu faça na minha aula. Aí a gente vai aqui para a próxima pergunta, né? Como ficará a cultura digital na escola pós-pandemia? O que será que vai mudar? O que vocês enxergam assim? Bem, eu Sabe que queria contribuir com uma coisa que eu acho, algumas coisas que me fazem refletir, não é de hoje, são coisas que eu li durante algum tempo. A primeira delas é que a tecnologia no Brasil sempre foi, no nosso país, sempre foi usada de uma maneira menos qualificada do que nos países do hemisfério norte, vamos dizer. E daí, o que eu li sobre isso, que eu achei bastante interessante, o que o artigo trazia, era que lá fora, se você pensar Japão, Europa, ou mesmo Estados Unidos, eles foram educados, o autor fazia essa comparação. Houve a educação de qualidade a ponto deles criarem a tecnologia. E no Brasil, a tecnologia chegou pronta, sem a educação. Então, o uso desqualificado até dos próprios aparelhos celulares, quantas pessoas não têm a menor ideia de que hoje o celular é tudo, né? Você pode pagar conta, hoje você digitaliza todos esses aplicativos que você tem no celular hoje, ele permite que você faça um uso extremamente inteligente dessa ferramenta. E a gente percebe que ainda muitas pessoas não entendem que você convergiu televisão, telefone, agenda, se convergiu tudo para um único aparelho, né? Se você pensar no celular. Então, eu vejo isso. E também eu criei uma escola que eu já estava numa fase da minha vida que eu não queria mais que ter uma escola que o professor fosse dar respostas e fazer perguntas e o aluno dar resposta. Eu queria uma escola onde o professor ensinasse o aluno a fazer pergunta, porque as respostas estão com muito mais qualidade em Google, em Wikipedia, tantas coisas por aí, do que o professor ser o detentor, né, continuar o detentor do conhecimento e tal. Então, eu vejo que isso é o que eu mais converso hoje com eles, é uma coisa que eu acredito, na nossa escola ela já existia, ela se aprofundou, ela vai continuar, né, eu não abro mão, de uma certa forma, se tem uma coisa boa dessa pandemia, é que ela acelerou a visibilidade que essa tecnologia tem na sala de aula,
e o professor ele não poderá, eu acredito, mais ficar isolado disto, né? É uma escolha, teremos que fazer. Eu acredito que muitas escolas não veem a hora de voltar ao normal e acabar com a tecnologia e desqualificar o remoto. Eu tenho certeza disso. Vamos desplugar. Quando a gente vai poder desplugar? Nunca mais, gente. Então, eu não vejo mais. Para mim, é um caminho de ida sem volta. Você virou a página e eu fico muito feliz quer dizer, feliz com a ideia de que podemos conversar sobre um ensino, uma relação de ensino-aprendizagem na equidade. A pergunta o que você ensina? A pergunta professor, como o seu aluno aprende? Exato. Então, o foco está nele. Eu acho que a virada é essa. Eu não quero saber como você ensina, eu quero saber como que ele aprende e como você vai ajudá-lo. Porque a ferramenta tecnológica, ela permite essa customização, essa personalização do conteúdo e sendo um braço que sai da escola e chega no aluno remotamente, né? Então, eu vejo com muita tranquilidade, mas é uma coisa que eu passarei a cobrar que seja feito dessa forma. Eu acho que os gestores, quem acredita nisso, né, vai passar a cobrar que isso aconteça. Eu fico pensando, inclusive, posso estar viajando na maionese, que as pessoas falam que eu faço isso mesmo, mas tudo bem. Eu fico pensando no ano que vem que nós vamos começar com a BNCC do ensino médio. Olha o que eu imaginei. Com o ensino remoto, essas trilhas de matérias eletivas que os alunos do ensino médio poderão fazer, ela poderá ter um professor que está lá na Tailândia, uma disciplina que o professor de um outro país possa dar, se a gente validar esse ensino remoto com qualidade e a Secretaria da Educação permitir que a gente tenha professores em outros territórios do mundo, né? Então, eu fico pensando que essas matérias eletivas que virão para o ensino médio e que e você vai ter que ter um elenco, né? Vai ter que ter um cardápio de disciplinas para apresentar para o aluno, para ele fazer essa trilha. Olha que legal se, de repente, na minha escola, na sua escola, em algumas escolas, um grupo se constitui com um professor que esteja lá do outro lado do mundo, ou na África do Sul, né? E daí, de repente, você pode ter um professor aqui do Brasil que dê aula para pessoas de outro lugar do mundo. Eu fico vendo tanta coisa interessante, sabe? Não sei se tem a ver, mas eu vejo que vai mudar muito essa cultura digital na escola. E para melhor. E para melhor, e para melhor. Eu me preocupa também ainda essas escolas que estão pensando no desplugar. Quero voltar, eu não vejo a hora das aulas voltarem, eu não vejo a hora de voltar, né? E não pensando tanto no futuro, em como aprimorar o trabalho que já vinha sendo feito. Como que eu posso, o que eu estou aprendendo com tudo isso? O que meus professores estão aprendendo? Essa semana no colégio nós fizemos exatamente esse exercício de os nossos pontos positivos e negativos e tudo mais, tanto da nossa metodologia, de tudo que a gente já fazia no pré-pandemia, quais eram os nossos pontos fortes e pontos fracos, o que mudou na pandemia, o que esse momento favoreceu, ou não, né, também, os pontos positivos e negativos com tudo isso, e aí, assim, mesmo do ponto de vista da gestão, a aproximação da equipe, a valorização da equipe, eu acho que para os profissionais, para os professores, também ficou muito claro o posicionamento da escola, posicionamento institucional, né? Como que essa escola se posicionou diante de toda essa crise, digitalmente ou não, se ela está. E essa questão digital, ela coloca muito em que patamar que a escola está em inovação, né? Se ela já é uma escola que ela já tem esses processos, por exemplo, então a gestão ela já estava olhando para isso, é uma gestão antenada, que articulada,
conectada, né? E que está, de fato, trazendo sempre um olhar novo, um olhar ressignificando a forma de dar aula, o olhar do professor e tudo mais. Então, eu acho que mostrou muito claramente onde está cada escola, né, esse posicionamento, trouxe essa proximidade entre os colaboradores, a facilidade que a gente tem hoje para fazer uma reunião coletiva com todos os funcionários da escola, que presencialmente é uma encrenca, né? A ampliação do olhar, né? Quando você fala de fazer de um professor de outro país dar aula, por exemplo, eu tenho uma amiga que mora nos Estados Unidos, ela foi minha coordenadora e depois ela, não sei em que ano, mudou para Israel, ela é judia, tudo, ela mudou para Israel para fazer um trabalho voluntário. Ela fazia um trabalho com as crianças, com os refugiados da Etiópia, do Sudão, enfim, assim, trabalho sensacional, acabou virando diretora lá de uma rede de escolas e tudo mais, foi muito bacana, e no fim ela acabou casando com um americano, e hoje está morando nos Estados Unidos. E ela fez justamente um grupo, um aplicativo lá, de aula, ainda sempre nessa, eu falo que ela é uma assistente social disfarçada de educadora, ou uma educadora disfarçada de assistente social, porque ela tem essa questão do social muito forte. E então ela juntou, foi buscando tudo, professores que tivessem interesse de dar aula remota para alunos da periferia de São Paulo, do Brasil, né, na verdade, do Brasil como um todo. E hoje, até a semana passada, nós estávamos conversando e ela, Cris, falta professor, porque a procura está enorme, mas super bacana, tudo um projeto 100% autônomo, né, sem participação nenhuma, sem capital nenhum, mas por um amor mesmo. E é isso, né, assim, essa facilidade que a internet traz e a ampliação do olhar, das experiências, né, essas conexões, essa ideia, né, do Viva Conecta vem até disso, assim, a nossa ideia é, de fato, por que esses encontros? Porque a gente entende que nós, professores educadores, educadores inovadores, a gente que está pensando fora da caixinha, que quer trazer novas experiências e tudo mais, nós não somos poucos, nós só estamos espalhados. Então, a gente precisa se conectar, então a ideia é realmente fazer essa conexão e conectar as escolas inovadoras e transformadoras, né, criar esse movimento para que a gente possa se fortalecer, até para num evento, numa questão com os pais, né, então como que vocês estão enfrentando isso aqui, e essa questão ali e tal, aquele pai que é mais resistente, por exemplo, a questão digital, como que você trabalha isso, enfim, eu acho que são trocas muito ricas e que vai contribuir com todo mundo. Essa questão da cultura digital, e pensando um pouco na BNCC, né, que foi trazido aqui, eu até trouxe um pouco da nova escola, quando ela fala aqui de uma das competências da BNCC, que é a cultura digital, e aí, né, aquilo que a gente está falando na outra semana, ou há 2 semanas atrás, que por mais que a gente já saiba de muita coisa, eu acredito que a BNCC coloca luz e coloca uma necessidade e movimenta, né? Acho que dá uma mexidinha, faz mexer um pouquinho e trazer essa reflexão, principalmente com os professores, com a equipe pedagógica. Então, a BNCC diz que na questão da cultura digital é compreender, utilizar e criar, aí entra um pouco no que a Lu falou, né, a criação da tecnologia, para não vir pronto, e nós sermos só usuários, só consumidores, mas entender como que as coisas acontecem por trás, porque aí a gente entra num outro aspecto, quando a gente fala de educação 4.0, que é a internet das coisas. O quanto daqui para frente já tem, né? Então, a gente tem a Alexia, a gente tem a Siri, por exemplo, a gente tem as casas inteligentes, os prédios inteligentes, as cidades estão se tornando e se tornarão cada vez mais inteligentes. E é importante que nós não sejamos mais analfabetos digitais.
né? E isso só vai mudar se a cultura digital for inserida na escola, porque a sociedade passa pela escola, né? Não adianta depois. Então, hoje a gente tem muito assim, né? Quem gosta de ter, ai, não gosto dessas coisas, né? O professor tem muito disso. Ai, não, eu não entendo, eu não sei, então ele já se afasta, ele não procura entender, ele não procura se aprofundar, ele já cria uma repulsa, porque é difícil e tudo mais. Então, a gente tem dois mundos. A gente tem um mundo analógico e um mundo digital. Quem é o mundo digital, tecnológico aqui? Os caras do TI, os caras que trabalham com sistemas e tudo mais, parece que eles falam outra língua, né? A gente sabe que é outra linguagem, né? A linguagem de sistemas e tudo mais, mas parece que eles estão falando grego, uma coisa muito, muito, muito distante. E, na verdade, você tá utilizando tudo aquilo, né? Quando você vai no banco, quando você paga uma conta no aplicativo, você está utilizando muitas vezes quando você fala, e aí, Siri, você está utilizando a inteligência artificial, sem nem se dar conta. Por quê? Porque nós somos só os consumidores, né? E aí, quando a BNCC ela coloca a luz sobre isso, eu acho que quando a gente tem uma reflexão sobre essa BNCC, né? Não só passar por cima, eu acho que pode ser, sim, um primeiro passo, um ponto de reflexão e fomenta algumas discussões que trazem, pelo menos, um repensar da prática, né? Porque tudo começa do pensar, é aquilo que a gente falou. Não adianta instrumentalizar o professor, ele tem um instrumento, mas ele não utiliza. Por quê? Porque não tem fundamentação para ele não teve uma reflexão sobre aquilo, sobre o porquê daquele uso, sobre a intencionalidade daquilo, enfim. E aí, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica. Por que que eu estou usando? Como que eu vou usar? Foi o que eu acabei de falar. Não é usar o tablet agora como substituto do livro, né? Então, terminou a aula, então, no tempo que tem ali restante, vai lá para o cantinho da leitura e pega um livro. Hoje pega o tablet e joga um jogo. E aí é o que eu chamo de chupeta digital, né? Aquele pai que você está ali na fila do banco, do médico, que está ali aguardando tudo, para a criança ficar quieta. Hoje em dia não se dá mais chupeta, né? Se dá o celular, se dá o tablet. Então, é a chupeta digital. E aí pensar, né? Então, como que eu estou utilizando de fato, de forma crítica, não só para o professor, mas para o aluno, principalmente, que ele faça uso de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais, para se comunicar, acessar e disseminar informações. A gente fala lá das fake news e tal. E aí, dentro da BNCC, dentro das habilidades, né, que vão ser trabalhadas aí nos conteúdos, tem, por exemplo, o conteúdo de fake news, blogs, né, vlogs, a utilização dessas novas formas de comunicação para trabalhar o conteúdo teórico, o conteúdo programático, produzir conhecimentos, resolver problemas, e exercer o protagonismo e a autoria na vida pessoal e coletiva. Então, essa competência reconhece o papel fundamental da tecnologia e estabelece que o estudante deve dominar o universo digital, né? E aí dominar é isso, é não ser só usuário, sendo capaz, portanto, de fazer um uso qualificado e ético das diversas ferramentas existentes e de compreender o pensamento computacional. Eu acho isso tão importante, falo tanto para os meus alunos, né? Então, aquele aluno que, não, mas eu vou fazer medicina, por que eu tenho que saber tecnologia? Isso daqui é chato, não sei o quê. Cara, porque você vai operar por computador. Você precisa saber como é que funciona, como é que as coisas, né, se conversam. Como que você vai fazer uma cirurgia, como, né, você faz uma cirurgia aqui num paciente que está não sei quantos mil quilômetros de distância, por exemplo, né? Então, a máquina de raio-x, ela está mudando, ela está cada vez mais tecnológica, quer dizer, para evitar os efeitos colaterais, cada vez uma melhoria diferente. Os tratamentos de câncer, por exemplo, né? Todos esses exames de imagem e tudo mais. Quer dizer, se você não tiver uma ideia mais profunda, não tiver uma compreensão de como essas coisas funcionam, você está digitalmente fora. E digitalmente fora é fora do mercado. Eu acredito que os professores, né, eles
espero que eles estejam se dando conta de que, se eles não se reinventarem também nesse processo, eles vão estar fora da educação. Não é de uma escola, porque essa escola é muito tecnológica, eu vou para outra. Cara, não tem mais esse caminho, né? Todas as escolas estão nesse mesmo lugar. E é importante ele repensar a forma dele, de fato, de dar aula também. Então, esse uso qualificado, tal, o pensamento e os impactos da tecnologia na vida das pessoas e da sociedade. E aí, aqui, ela até traz essa questão da utilização, a produção, né? Então, não é só você ser usuário, mas é você produzir para desenhar, para se desenvolver, publicar, apresentar produtos, a linguagem de comunicação, como é que você, de programação, né? Na verdade, como que você utiliza essa linguagem de programação para solucionar problemas. Acho que a robótica traz muito disso, né? Essas novas, algumas aulas aí que têm trazido muito esse olhar, domínio de algoritmos, visualização e análise de dados, que é isso, né? É pensar numa outra linguagem. E isso, o mundo digital como um todo, a importância desse mundo digital na vida das pessoas, na sociedade, e o uso ético de tudo isso, né? Quando a gente fala lá das fake news, ontem minha filha, não sei se vocês viram, tá passando um vídeo que uma mulher tá assim, fazendo tipo uma vídeo, e aí tem a foto de uma criança, e ela tá, olha mãe, o filho de uma amiga minha, tal, que nasceu, que fofa, não sei o quê, aí a mãe olha, né, e acha a criança feia, e fala, misericórdia, que coisa estranha, que não sei o quê, mãe, tá sendo gravado, tal, nossa, que linda, tal, não sei o quê. Então, é um vídeo que tá rolando, mas que mostra um pouco, e aí minha filha falou, nossa, mãe, eu achei tão feio, porque fazer bullying com um bebê, e tá todo mundo dando risada, tá todo mundo falando desse vídeo e tudo mais. E aí é um pouco disso, né, desse uso ético também, da informação que chega e que se dissemina, e o uso da tecnologia, nesse caso, para disseminar algo negativo. Então, e aí a gente tem outros tantos olhares. Onde estava a apresentação, gente? Aqui. E aí é pensar realmente essa cultura digital e como que eu vou proporcionar para o meu aluno, então, ele ter essa integração, né? Eu acho que é integrar esse mundo físico com o digital de uma forma mais natural, de uma forma que faça sentido, que tenha relevância, né? Não como chupeta, mas com um propósito muito claro, tanto para o professor quanto para o aluno. Então, eu acredito que a gente vai começar a ir por esse caminho. E pensar também, né, em como que essas ferramentas serão incorporadas à escola. Às vezes eu vejo alguns gestores e tudo preocupados, né? Nossa, mas eu vou ter que fazer um investimento enorme, principalmente agora essa questão do híbrido. Nossa, mas aí o valor da câmera, então eu vou ter que ter computador, eu vou ter que ter a câmera, eu vou ter que ter o som, eu vou ter que ter isso, vou ter que ter aquilo. E aí a gente continua pensando muito no tapando buraco, né? Então a gente tem um problema e a gente vai procurando ali a solução para aquele problema, mas sem um planejamento. Então a reflexão que eu quero colocar aqui também é disso, né? Como que a gente vai se planejar para fazer com que essas ferramentas elas sejam incorporadas não para ser o momento do entretenimento para o aluno, não para ser só um tablet, mas para que a criança, de fato, ela construa, ela pense digitalmente, ela consiga se desenvolver e se tornar, fazer o alfabetismo digital, né? Se alfabetizar digitalmente também, e não só focado nas competências que a escola sempre trabalhou e que que precisa ser trabalhado, mas hoje a gente vive num mundo muito mais complexo, né? Acho que a sociedade, ninguém duvida, ninguém mais questiona a diferença de sociedade que a gente tem. E aí, como é que a escola está preparando essa nova sociedade?
Como que a gente vai colocar isso, incorporar isso dentro da escola? Alguém tem alguma ideia, alguma sugestão, alguma troca de como já fez isso de repente e que possa contribuir também? Não consigo ver vocês. Vou voltar aqui para poder ver. Acho que é um pouco disso, né, que eu acho que é bacana que a gente começar a pensar. A Luciana saiu, agora que eu estou conseguindo ver, né, os comentários aqui e poder comentar um pouquinho. Então, o bate-papo de hoje, a ideia era realmente trazer essa reflexão, a gente pensar como que a gente vai fazer um planejamento estratégico para incorporar, já que nesse momento nós sentimos tanto essa necessidade, nós entendemos um pouco melhor a importância da tecnologia e que a gente possa, a partir de agora, repensar em como incorporar tudo isso e trazer novas ferramentas, novas possibilidades, não só para os professores, quanto para os alunos também, né? Então, como que eu posso fazer uma avaliação diferente, uma apresentação, de repente o aluno pode ser avaliado através de uma apresentação, enfim, de produções que ele traga a partir de uma programação, né, desse pensamento mais computacional. Então, como que a gente vai pensar a escola a partir de agora, para que ela seja, de fato, uma escola digital, que ela tenha, de fato, essa cultura digital na sua identidade, né, como o seu DNA, porque não tem como ficar fora disso. É isso, gente. Obrigada pela participação. Amanhã nós vamos ter um fórum sobre o Canvas, hein, Lu? Espero você lá. Elaine, nós mandamos. Estarei lá. Ó, vocês pediram, vamos fazer. A Lu é uma fofa também, a Lu Gama. E vamos Gente, descobrir. o melhor dessa pandemia é poder encontrar vocês, falar. Quanto aprendizado, né? Quanta coisa bacana. Quanta troca e quanta sinergia, né? Eu acho que está sendo um momento de encontrar, puxa, cara, eu me sentia tão isolada, e agora olha só, olha quanta gente legal, quanta gente que está pensando parecido, a gente está olhando para o mesmo lugar, sabe? Agradeço muito, Cris. Desculpa, vou para outra live, mas agradeço, amanhã estarei aqui. Beijo, beijo. Tchau, gente. Beijo. Semana que vem. Até. Até. Tchau, tchau.